contatos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje tá muito especial, então eu não vou nem ficar enrolando aqui na vinheta, tá? Antes de desligar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pro YouTube te avisar assim que sair vídeo novo. Lembrando que aqui vídeo sai toda quinta-feira às 9 horas da noite. Um beijo, roda a vinheta aí, produção! Gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como surgiu a minha história com Santa Terezinha. Bom, tudo começou quando eu entrei para um grupo de oração aqui na minha cidade e eu senti um desejo muito grande de saber mais sobre a santidade. Eu ouvia muito falar sobre a busca na santidade e eu senti um desejo muito grande de saber o que era essa santidade. Então eu comecei a me debruçar em livros, em artigos na internet, em filmes, em todos os lugares possíveis para conhecer a vida dos santos. E o primeiro santo que eu conheci, de fato, sua história, foi São Padre Pio de Petreutina, que é um grande intercessor meu lá no céu. Eu gosto muito de São Padre Pio e eu acredito que Deus preparou tudo nos mínimos detalhes para me descobrir a sua história logo no começo da minha conversão de fato, assim, meu amadurecimento na fé, né? E conhecendo mais sobre a história de São Padre Pio, ele é muito devoto de uma menina, né? De uma jovem. E foi aí que eu descobri o nome de Santa Terezinha e do Menino Jesus. Foi aí que esse nome me chamou muita atenção e me fazia querer saber mais sobre quem era essa mulher. Então eu comecei a pesquisar sobre a vida dela, pesquisar a história, pesquisar como ela era, pesquisar como foi a vida dela, para mim conseguir conhecer e me aprofundar na vida dessa santa. Mas a princípio eu só tava, como eu disse pra vocês anteriormente, querendo saber mais sobre a santidade, querendo saber mais sobre o caminho de santidade, mas eu acabei me deparando com a história de Santa Terezinha que me fez me apaixonar completamente e querer cada vez mais e mais e mais e mais e mais conhecer a vida de Santa Terezinha. Santa Terezinha, ela foi um grande farol na minha vida, onde me impulsionou a viver a vontade de Deus, a ser mais de Deus, a me entregar totalmente a Deus e confiar como uma criança na vontade de Deus na minha vida, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e Santa Terezinha me ensinou isso e muitas outras coisas. Então, na medida que eu fui caminhando com Santa Terezinha, eu ia vendo toda a sua história, a sua personalidade, a sua doçura, a sua pequenez, e em tudo ia me identificando. Eu também tinha um diário desde criança, que eu escrevia tudo o que eu passava no dia. E até então eu não conhecia o diário espiritual, não fazia ideia do que era. Então, toda vez que eu escrevia no meu diário antes de Santa Terezinha, eu escrevia como se eu estivesse falando com alguém, mas era vazio, sabe? Como se só o meu diário mesmo fosse ler, ele mesmo fosse ler. E na medida que eu fui conhecendo Santa Terezinha e vi o jeito que ela falava com Jesus em suas cartas, no seu diário, foi fazendo com que eu sabia que eu escrever, em vez de escrever querido diário, eu escrevia querido Jesus, porque eu sabia que ele ia ler cada palavrinha que eu escreveria naquele caderno. E quando eu fui vendo já o que eu já tinha escrevido antes e o que eu comecei a escrever depois de Santa Terezinha, eu comecei a perceber uma semelhança muito grande no nosso jeito de colocar as coisas, sabe? Sobre comparar as coisas de Deus com a natureza, com as flores, o fato de nós duas gostarmos muito de rosas também. E tudo isso me fez ver tudo que eu tinha de semelhante com Santa Terezinha. Não tô falando da santidade, eu tô muito longe disso, mas eu digo da pequenez de Santa Terezinha, da doçura dela, do jeito dela se remeter a Jesus como uma criança. Isso tudo fazia muito sentido pra mim, porque era assim também que eu me dirigia a Deus, assim que eu me dirigia a Jesus. Então eu fui criando um laço muito grande e forte de amizade com Santa Terezinha do Menino Jesus. E isso cada vez mais ia me aproximando do meu chamado, da minha fé, da minha vocação e da maturidade espiritual que eu precisava. E assim como Santa Terezinha, eu também por muito tempo fui mimada na fé. Eu também fui muito criança na fé. E aquela vez que Deus dá a graça para Santa Terezinha, dá a maturidade,
sabe? Era isso que eu pedia pra Deus, continuar vendo o mundo com os olhos de criança, mas ter a graça da maturidade. E Deus, conforme eu fui conhecendo a vida de Santa Teresinha, ele foi me levando à maturidade na fé, sem deixar de ser pequena. E era assim que eu queria ser, era assim que eu me propus a ser com Jesus. Eu queria ser pequena como um grãozinho de areia, só para me aproximar mais da grande e infinita graça de Deus. E Santa Teresinha me ajudou muito nesse processo. Quando eu descobri a Pequena Via, um mundo se abriu para mim, um leque se abriu. E eu via ali, sabe, que era possível ser santinha do meu jeito, sabe? Ser santa do meu jeito. E era nas pequenas coisas que eu me propus a ser santa com Jesus. É nas pequenas coisas que eu me propus a buscar a santidade. Nas pequenas coisas que me propus a me dedicar a olhar mais. Porque de que adianta grandes obras, de que adianta grandes feitos, se a gente não consegue dar valor nas pequeninas coisas. E é isso que importa para Deus, as pequenas coisas. Deus não é um Deus que procura grandeza, ele procura um coração sincero, puro e que busca as pequenas coisas. Então Santa Teresinha me ajudou muito nesse processo. E foi então que eu fui tendo uma amizade muito grande com Santa Teresinha. Só que eu ainda não sabia o que era direito devoção. Eu achava que devoção, olha a inocência da criança. Eu achava que devoção era porque cada paróquia, né, a gente tem um santo padroeiro. A minha paróquia é Santo Antônio. Então eu achava que o meu santo de devoção era Santo Antônio, mas eu não tinha amizade nenhuma com Santo Antônio como eu tinha com Santa Teresinha. E aí eu comecei a descobrir sobre devoção e descobri essa devoção nascendo dentro de mim, que Santa Teresinha era a minha grande devoção. E eu fui fazendo uma amizade muito forte com ela. Eu sempre digo aos meus amigos que ela é a minha melhor amiga do céu. E eu compartilho a minha vida com ela, assim como eu tô falando aqui com vocês, assim como eu falo com os meus amigos. Eu falo com Santa Teresinha como me dirijo a ela como se ela fosse realmente a minha amiga. E eu sei que ela é, sabe? A gente conversa muito, eu sempre sinto a presença dela na minha vida de uma maneira muito forte e especial, sabe? Então eu procuro sempre cultivar essa nossa amizade. E eu nunca tinha feito novena, assim, sozinha por livre e espontânea vontade. Eu sempre fui na igreja, fiz a novena na igreja, tudo, ou com outras pessoas, mas eu nunca fiz sozinha. E aí eu descobri a novena de Santa Teresinha e achei curioso o fato das pessoas ganharem sempre uma rosa no decorrer da novena, ou geralmente tá no final da novena das rosas, que é conhecida como novena das rosas, né? E aí eu, vou fazer essa novena, né? Eu tava precisando muito de alcançar uma graça. E eu não sabia mais como recorrer a Deus para pedir isso, então eu resolvi pedir a intercessão de Santa Teresinha nisso. E aí eu comecei, fiz esse propósito dos 9 dias, comecei a fazer a novena, e quando foi no último dia eu recebi a minha rosa, e no outro dia ainda eu recebi a minha proposta de serviço que eu tanto precisava. E foi aí que eu descobri que Santa Teresinha literalmente fez valer aquela profecia que ela disse no final da vida, que ela vai passar o céu fazendo bem sobre a terra e que ninguém a invocaria em vão. E ali eu descobri que eu não tinha invocado ela em vão, que ela realmente estava ali do meu lado comigo e que eu nunca ia falar alguma coisa ou pedir alguma coisa para Santa Teresinha e não ia ser ouvida. Ela ia me ouvir em todas as circunstâncias e pedir para Deus fazer a vontade dele sobre a minha vida. E foi aí que a minha amizade com Santa Teresinha foi crescendo cada vez mais. E eu passei por vários momentos muito difíceis na minha fé, momentos de decisão, momentos de aflição, momentos de dúvidas. E Santa Teresinha sempre me auxiliou e me apoiou em tudo isso. Eu tô vendo aqui, tá, gente? A hora, porque a câmera para de gravar com 10 minutos. Então, recentemente também eu passei por um momento de muita tribulação e mudança radical, assim, na minha vida. E eu tava muito desnorteada, então Santa Teresinha de novo quis se fazer presente, eu recebi uma relíquia dela, direto lá do Carmelo, da França. E isso me fez perceber o quanto Santa Teresinha se sente à vontade pra estar perto de mim, sabe? Ela quer se mostrar, ela fala, eu tô aqui com você não tá sozinha, assim como os amigos são, sabe? E aí eu percebi com Santa Teresinha que eu podia me tornar amiga dos santos e me aprofundar na história deles e me espelhar neles e buscar o mesmo que eles buscavam. E foi aí também que eu conheci Santa Faustina, que é a minha terceira amiga do céu. Quem me conhece sabe que eu tenho 3 santos de devoção, que é São Padre Pio, Santa Teresinha e Santa Faustina.
E eles, assim, são os meus melhores amigos do céu. E sempre que eu preciso de alguma coisa é pra eles que eu recorro. E eu, quando eu só quero conversar, desabafar do meu dia, eu sinto que eles me ouvem, sabe? E eu sinto que perto deles, eu estou mais perto de Deus, sabe? Eles são grandes exemplos na minha vida. E Santa Teresinha, ela me fez cativar o meu coração, ela cativou meu coração porque ela era pequena, sabe? Aí, é lógico que a gente olha a vida dos santos, a gente olha a grandeza da santidade, mas Santa Teresinha era pequena, né? Ela se fez santa nas pequenas coisas. E isso que me impulsionava a querer buscar a santidade, porque perto dos santos eu me via tão pequena, e eu sou realmente tão pequena perto dos santos, mas eu achava que a santidade era algo impossível para mim, porque eu era muito pequena para isso. E com Santa Teresinha eu aprendi que não. É quando se faz pequena que Deus te faz grande, né? E eu não sou pequena para Deus me fazer grande. Eu só quero ser pequena para mim ter uma chance de alcançar a santidade e um dia contemplar a face de Deus, assim como Santa Teresinha, São Padre Pio e Santa Faustina. E ela me ajudou muito nesse processo de entender, sabe? O meu propósito no mundo, de entender a minha vocação, de entender o que Deus queria para minha vida e de entender que o meu lugar era o céu, sabe? E ela se tornou uma grande amiga, assim, a ponto de querer se fazer presente em todos os momentos da minha vida. Eu já pedi tantas graças, eu já alcancei tantas graças através da intercessão dela. Isso fez com que a gente cada vez ficasse mais próxima, sabe? E ela era pequena e fazia tudo com amor. E perto dos santos, ela é até uma doutora da igreja, de tão grandiosa que foi a sua experiência aqui na Terra em seus 24 anos, sabe? Parece tão pouco, né? Mas o barulho que Santa Teresinha fez com 24 anos, talvez aí pessoas com 50, 60 não conseguem fazer. Porque Santa Teresinha se escancarou seu coração para a vontade de Deus, para viver a vontade de Deus, e foi santa até o fim da sua vida. Ela buscou a santidade para hoje estar lá do lado de Deus, para hoje interceder por nós, para hoje ser amiga de nós. Então, Santa Teresinha é um farol muito grande na minha vida. Ela me impulsiona a viver a pequenez, a santidade nas pequenas coisas e a buscar o céu, como uma criança, né? No livro História de uma Alma tem uma parte que eu sou completamente apaixonada, que Santa Teresinha fala da beleza das flores, né? Que o lírio, a rosa, eles não se destacam pela sua grandiosidade, mas eles se destacam porque eles são diferentes. E Deus ama cada um de maneira única, sabe? E Santa Teresinha, ela é alguém que nos mostra muito forte o amor de Deus para conosco. Santa Teresinha era muito dependente de Deus. Santa Teresinha se recorria literalmente como uma criança para Jesus. E eu acredito que é isso que a gente tem que buscar mais, sabe? Se recolher como uma criança, se escancarar para Jesus, se lançar nos braços dele, como uma criança confia no seu pai, sabe? E se lançar e viver a vontade dele, viver o que é melhor para nós, e viver a santidade, e viver os planos dele para nossa vida. E hoje Santa Teresinha está lá no céu intercedendo por nós, e esse é o nosso desejo, que nós um dia vamos estar lá em cima com a vontade de Deus e também com o nosso esforço aqui na Terra, né, fazendo as pequenas coisas. Santa Teresinha, ela é alguém muito incrível, assim, e alguém que eu sou muito grata a Deus por ter conhecido, porque a vida dela me impulsiona a viver a santidade, o exemplo dela, a pessoa que ela foi. A gente está acostumado a ver grandes santos tão grandes, assim, que fizeram tão grandes coisas, e Santa Teresinha, nas suas pequenas coisas, foi uma das maiores da história. E ela viveu a vida só de maneira simples e totalmente abandonada na vontade de Deus. E é isso que eu tenho vontade de fazer, é me abandonar por completo na vontade de Deus e fazer aquilo que Ele deseja para mim. E foi pensando na minha amizade com Santa Teresinha, na minha devoção, eu sinto necessidade de compartilhar esse amor com mais pessoas, sabe? Eu não quero reter o amor de Santa Teresinha só pra mim e, consequentemente, reter o amor de Deus, porque Santa Teresinha me traz o próprio amor de Deus na minha vida, sabe? Então, eu lancei um desafio de 30 dias lá no meu Instagram. Você vai poder acompanhar a partir do dia 1 de outubro, né? Logo depois desse vídeo. Eu quero você ligadinho no meu Instagram, tá aqui na tela. É @Lorena de Maria. E nós vamos ter vídeos todos os dias, durante 30 dias no mês de outubro, a começar pelo dia 1, falando, né, sobre Santa Teresinha e conhecendo a vida dela.
E assim, quem sabe, você pode encontrar uma grande amiga no céu, né? Vocês vão ouvir falar muito esse mês sobre ela, porque ela é realmente alguém muito importante na minha vida. E eu quero muito compartilhar a história dela com vocês, e vocês aprendam junto comigo quem foi essa grande doutora da igreja e essa pequena grande santa, essa pequena grande jovem, e quem sabe se espelhar em ser santa nas pequenas coisas também e fazer uma nova amiga no céu, né? Eu tô te esperando lá, inclusive a gente tá fazendo a novena das rosas, mas o último dia vai ser quando lançar esse vídeo, mas se você não fez, eu vou deixar lá nos destaques novena. É só você acompanhar as orações lá, tá bom? Eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Eu queria continuar falando aqui por muitas horas quem é Santa Terezinha pra mim, mas realmente é impossível falar o significado dela na minha vida com palavras, sabe? Só quem me conhece mesmo, conhecendo a minha vida, sabe o quanto ela é fundamental. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me acompanha lá no Instagram, nos 30 dias do desafio. Semana que vem tem mais vídeos aqui. Eu tô muito feliz de ter voltado, eu tava morrendo de saudade de vocês. Mas pausa a gente precisa em tudo na nossa vida e eu precisei pausar o canal por um tempo, mas agora a gente tá voltando com tudo, tá bom? Eu tô muito feliz de estar voltando aqui e compartilhando a minha vida com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, então deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar assim que sair vídeo novo. Lembrando que os vídeos novos saem toda quinta-feira às 9 horas da noite. Um beijo, gente! Fiquem com Deus, paz e fogo e fui!